Paz do Senhor, igreja. Bom, primeiramente quero iniciar essa aula agradecendo a Deus por essa oportunidade, que o Senhor nos concede, e também pedindo ao Senhor sabedoria, porque quando se trata de falar de crise, no momento de crise que o Brasil vive, só a graça de Deus, eu vi aqui estive notando aqui o irmão Abimael falando sobre a providência de Deus em tempo de crise, que realmente, se nós formos tratar por esse lado, nós vamos ver que em todos os momentos Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Deus permitiu algumas situações, sim, por conta do próprio desvio do povo de Israel, mas o Senhor sempre entrou com providência. Nós podemos ver a crise de fome no tempo de José, nós podemos ver a crise em Samaria, mas Deus sempre está entrando com providência. Mas, com isso, tendo esse conhecimento, ontem estudando a lição, no decorrer da semana também, eu tomei um outro curso, do qual a gente vamos tratar. A sobrevivência em tempo de crise. Para iniciar, eu já quero pedir o auxílio da igreja, para a igreja esteja nos auxiliando. Posso ler a introdução? Alguém possa ler para a gente, por gentileza? Neste trimestre, estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 21:20. Não estamos sozinhos em meio às crises. Sabemos que o Brasil enfrenta uma série de crises política, moral e econômica, sem preconceitos. Já se fala em 11 milhões de desempregados. Muitas empresas estão fechando suas portas. A indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos. E o resultado é tão temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde. Os recursos dos hospitais públicos sofrem nas filas de espera. Faltam médicos, remédios e leitos. E muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crises. Vivemos em uma sociedade caótica. Porém, temos um Deus que cuida de nós e o que veremos nessa lição. Amém. Obrigado, irmão. Eu peço para o irmão Ananias, por gentileza, pode deixar aberto para mim Daniel capítulo 2 e versículo 21. E já deixo o livro aberto e contínuo aí, porque a gente vai estudar algumas coisas, alguns assuntos referentes a isso. Eu quero falar aqui já na introdução sobre a crise política, moral e econômica. Na crise política, para a gente tratar desse assunto, peço para que o obreiro do Senhor lê para mim Daniel 2 e versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Bem, obrigado. Então, todos nós sabemos que Daniel ele está ali representando o Senhor na Babilônia, e o rei daquela época teve uma dificuldade com os seus sonhos, E o que acontece então? Quando ninguém pode dar a resposta ao rei aquilo que ele queria, os magos dali, Daniel então ele toma conhecimento, ele toma a frente e no nome do Senhor ele decide resolver a situação problemática ali na época ali. Mas com isso, quando Daniel ele vai para pedir ao Senhor a interpretação, a revelação, melhor dizendo, o que ele deixa claro? Ele deixa claro que tudo vem do Senhor, que tudo depende do Senhor. Então, hoje, nós temos que entender e saber, ainda mais nos dias de hoje, que é dia de eleição,
que um homem que esteja exercendo qualquer cargo dentro do poder político ou em qualquer outra área, ele deve ter um entendimento que tudo provém de Deus. Ele deve ser totalmente dependente de Deus, se ele quiser ser bem sucedido onde ele estiver, seja em qualquer área da vida. Ele deve ter esse entendimento. E é interessante que muitas das vezes a gente vemos pessoas, até mesmo cristãs, que se desesperam em situações, mas porque deixaram de ter essa visão. É uma visão que a gente não pode deixar de ter. É uma visão que a gente temos que ter um entendimento. Senhor, o controle está em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que mostra, o Senhor é o Deus que dá direção. E Daniel tinha esse entendimento na área política ali na Babilônia. Por isso que Daniel era bem sucedido. Eu peço para que o irmão leia para mim Daniel 5, versículo 11, e depois Daniel, para poder fazer um aleatoriamento aí, Daniel 6, do 1 ao 4, eu peço para o presbítero Paulo Leão, por gentileza, leia para a gente, Daniel 6, do 1 ao 4. Primeiramente, o irmão lê para mim 5 e 11, para a gente estar acompanhando essa passagem aqui. São questões interessantes, tá? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos teus santos. Em 2 dias, em teu pai, se achou nele luz, em inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Em teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, ele constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos babilônios. Amém. Agora, Daniel 6, 1 ao 4, por gentileza. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava dele nenhum vício nem culpa. Amém, obrigado. Irmãos, o que eu vejo aqui? Primeiramente, Daniel ele é bem sucedido. Quando ele reconhece que Deus é o Senhor que faz, ele passa que o Senhor trabalha de uma maneira que agora ele passa a ser chefe dos magos, ele passa a ser chefe de conselheiros. E no decorrer da história, a gente vamos ver que Daniel agora ele passa a ser um dos presidentes ali, e causando inveja entre os presidentes da época e os governadores da época. Por isso que foram levantar uma questão para tentar encurralar Daniel. Então o que eu estou vendo aqui? Hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Quando nós, muitas das vezes, vemos pessoas que se colocam na presença de Deus e lutam por uma causa da nação, no meio político, ela está enfrentando um perigo muito grande. Primeiro, a situação de não se corromper lá no meio. Tem que ter Deus na vida. Por isso, irmãos, os homens em linha de frente, os governadores, homens que estão na direção política do nosso país, necessitam muito da oração da igreja. E eu vejo que muitas pessoas não se importam de orar por isso. E isso é sério, porque a oração ela tem efeito. Da mesma forma que a gente ora para alguém ser curado, a gente temos que orar para os líderes da nossa nação. Por quê? Para que essa nação seja curada. E aí nós vemos hoje, nós estamos vivendo um contexto onde a crise política está uma vergonha. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus, porque até agora eu não vi o nome de servos do Senhor está manifesto aí em capa de jornal. Eu glorifico a Deus por isso, porque algumas pessoas falam de fulano, de ciclano, mas irmãos, nós temos que entender que tem muitos servos do Senhor ali, que tem feito a obra do Senhor ali dentro. Muitas leis ali não foram aprovadas por homens de Deus que estão lutando ali, e o levante ali é muito grande. E Efésios 6 diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue,
mas contra principados e potestades e espíritos maus que estão na região celeste. Quando se fala de potestade, principados, nós temos que entender, irmãos, que no meio das nações há uma luta muito grande. O demônio luta contra nações, porque ele quer destruir nações. Então, dentro da área demoníacas, a gente vamos entender que existe uma hierarquia também. E há grandes ataques contra os homens de Deus nesses lugares. Por isso que é importante nós darmos andamento à oração para os homens de Deus que estão exercendo um cargo público. Amém? Mateus 2, do 3 ao 8, alguém pode ler por gentileza para mim? Mateus capítulo 2, versículo 3 ao 8. Depois eu peço que mais alguém abra para mim. Daniel 9, 27, Perdão, se eu perdi o livro. Mateus 2, 3 e 8 somente. O rei Herodes, ouvindo isso, teve bolsa, e toda Jerusalém com ele. Ao 8. Agora o versículo 8. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai-lhe de recebimento pelos meninos, e quando achardes, participai-lhe, para que também eu vá e o adore. Irmãos, Herodes o Grande, ele é conhecido pelos seus magníficos templos e construções que ele fez na época dele, né? Por isso ele é conhecido Herodes o Grande. A gente vê que ele diz assim, quando vocês ficarem sabendo, que ele ficou sabendo da notícia que havia nascido o menino, a promessa, o rei dos reis, ele ficou com medo de perder o seu reino. Se nós formos acompanhar a história da igreja, esses homens eram homens que matavam filhos, matavam mulheres, tudo para não perder o seu reino. E agora ele fica sabendo uma profecia que está se cumprindo e que o menino nasceu. E o que ele faz? Ele já manda matar logo tudo. Mas o que ele diz para aqueles homens que vêm dar a notícia para ele? Ele diz assim, vai lá e procura saber onde ele está, porque eu quero adorar o menino. O que eu quero dizer com isso? Aparentemente, parece que Herodes é uma pessoa do bem. Aparentemente, parece que Herodes ele tem uma boa contribuição social, ele tem um desempenho social maravilhoso. Porque se ele é Herodes, o Grande, conhecido pelas suas obras construtivas, eu imagino então que ele estava fazendo um bom desempenho no seu reinado. Então ele aparenta ser uma pessoa boa, ao ponto de dizer que iria adorar o menino, mas o coração dele era vil, o intuito dele era matar o menino. E trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas que querem hoje exercer cargo político, querem hoje falar coisas bonitas, querem hoje mostrar tais coisas que fazem, mas o seu coração está totalmente podre, negro por dentro. E o crente tem que ter essa visão. Hoje, por que hoje eu estou dando ênfase nisso? Porque hoje é um dia importante para a nossa nação. Hoje é um dia que nós não podemos estar votando em ninguém somente porque a pessoa é legal. Ele é legal, não. Lá em Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, ele faz a sua, como que se pode dizer, a sua simbologia sobre o amor, ele está dizendo ali, ainda que eu dê todos os meus bens, sem amor eu nada seria. Mas agora eu pergunto para você, como é que pode alguém dar todos os bens e não ter amor? Como é que pode alguém tirar a sua própria roupa e não ter, e dar a alguém e não ter amor? É simples, é como certas classes de homens políticos por aí. Eles fazem o bem, mas eles só querem algo, uma contribuição em troca disso. Mas dentro do coração dele não existe um amor sincero. E eu não estou classificando isso do modo geral, tanto é que eu estou pedindo para os irmãos analisar a situação no dia de hoje e aonde vai exercer, né, a sua participação para esta nação. Porque aquele homem, o Herodes, ele parecia até mesmo ser um homem bom. As suas obras pareciam ser um homem bom pelas suas construções, mas o coração dele era mau, né? Agora vamos falar um pouco sobre a crise econômica. Diante de uma crise tão extensa, a igreja pode auxiliar de uma maneira que os empresários cristãos procurem contratar cristão. Ou seja, por que eu pus esse tópico? Isso é na introdução, irmão.
Irmãos, hoje nós temos tantos empresários dentro da igreja, e muitas das vezes nós temos pessoas qualificadas, pessoas que têm estudo, pessoas que têm curso, pessoas que têm uma formação, e ela é rejeitada para uma vaga de emprego, e muitos empresários dentro da nossa igreja deixam de dar às vezes vaga para um cristão dentro da igreja e dá vaga para um macumbeiro lá fora. Isso é precário, irmão. Como que se combate uma crise nos dias de hoje, econômica, no meio da igreja? Nós devemos dar preferência aos domésticos da fé. Eu hoje sou contratado por uma empresária, e ela é cristã, não da nossa denominação, mas não interessa, ela é cristã. Ela tem uma visão de reino. A preferência dela é sempre dar prioridade para aqueles que são servos do Senhor. Mas sabe qual é o outro problema, o outro lado disso? O outro lado dessa situação é porque muitas das vezes pessoas contratam um cristão e ele diz: não, pode me contratar, eu sou crente. Isso é um perigo. Eu sou crente, pode me contratar, sou servo de Deus, sou do reteté. Chega lá na empresa, só dá dor de cabeça. Aí depois está passando uma situação de dificuldade, aí vai dizer: não, mas o irmão lá tem uma empresa e nem me contrata, não quer nem saber de me dar uma oportunidade. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua vida com Deus? Porque assim, irmãos, nós temos que entender e analisar que diante das crises nós temos que ver as causas. Hoje eu entendo quando o pastor que anteriormente estava aqui conosco, o pastor Edmilson, homem de Deus também, quando ele dizia que não há crise para a igreja. Hoje eu entendo, sabe por quê, irmãos? Porque quando se está na direção do Senhor, quando a igreja está na direção do Senhor, ela passa a crise dando glória a Deus. Aleluia. E na crise moral? Bom, a crise moral nem se fala. Essa crise ela abrange todos os dois fatores anteriores, né? A crise econômica e a crise política. Porque a nossa crise moral, né? Aliás, a nossa crise econômica e a crise política, ela tem dado uma moral aí fora, só a misericórdia de Deus, né? Aí o Brasil tem a sua imagem num estado vergonhoso, pela situação que se encontra. O que gera a dificuldade econômica hoje? O que está gerando isso hoje? Mais violência, tráfico de uma maneira crescente, prostituição. Com isso crescem as músicas banais, o conteúdo erotizado, programa da mesma proporção. Os programas televisionários da mesma proporção, entretenimento. Isso é a crise econômica. Parece que não aflige, porque acaba denegrindo e acaba afetando a moral da nação. Porque jovens e crianças passam a se prostituir por dinheiro. Mães em certos lugares, em certas cidades, em certos estados, mandam as suas filhas com 12, 13, 11 anos para caminhoneiros se prostituírem. Por causa da crise econômica. E isso vai gerando uma decadência para o país, para a nação. Olha a situação em que o Brasil se encontra. Aí quando chama alguém para orar pela nação, há um certo conforto e causa um certo desconforto. Poxa, não se dá uma ênfase de dizer assim: não, hoje eu vou orar, vou tirar e vou me dedicar a esta oração à minha nação. Porque eu quero dizer algo para os irmãos, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu, ex-morador de rua, aprendi a morar na rua. Eu não morava mais na rua, eu vivia na rua. A rua já não era simplesmente para mim, já era uma casa. Mas eu sempre dizia: eu sou feliz pela nação em que vivo. Isso antes de ser crente. Isso antes de servir ao Senhor. Eu sou feliz pela nação em que vivo. E hoje, servindo a Deus, eu peço a Deus pela nossa nação. As dificuldades políticas, por sua vez, o que ela gera? Protesto, vandalismo, falta de comportamento social entre os políticos. Porque vocês já viram, irmãos, como é que é? Tem camarada que lá dentro de Brasília, lá sai no soco. Como é que fica a moral de uma nação dessa?
Está vendo a importância de uma pessoa cristã naquele meio? Porque eu duvido que uma pessoa serva do Senhor, ela vai tomar uma atitude dessa. Nós vemos aí nos votos de impeachment, quando houve aí, nós tivemos aí um irmão que estava ali, cantor evangélico, e quando ele foi dar o voto dele a favor ou contra a saída da Dilma, muitos começaram a gritar lá naquele meio: canta uma música, para que se fizesse uma comédia ali. Ele levou muito a sério, ele chegou a sério ali e ele deu a participação dele sem participar e sem dar lado para aquela brincadeira. Por quê? Porque é servo de Deus, ele sabe o que está fazendo lá. Eu peço para que algum dos irmãos leia para mim Atos 8 e 6. Por gentileza. Atos 8 e 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém. Obrigado, irmão. Então, irmãos, veja bem. Aqui na introdução diz assim: a crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam hospitais públicos sofrem nas filas de espera, falta de médicos, remédios e leitos. E a passagem que o irmão leu ali fala de quê? Do evangelho chegando em Samaria. E aí diz assim, que muitos ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Hoje a gente vemos que essa crise é um momento oportuno para evangelizar na área milagrosa, pois a igreja tem a cura e a chance de impactar a nação brasileira para Cristo. Nós tivemos o trimestre passado falando sobre evangelização, e agora nós estamos vendo a situação de saúde no nosso país, onde pessoas não encontram socorro mais na medicina, onde as pessoas não encontram mais remédios nos hospitais, onde as pessoas estão abandonadas em leitos, onde pessoas dormem em corredores de hospitais. E você sabe qual é o papel da igreja nessa situação política, nessa situação de crise? É apresentar o Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas vão ouvir e ver do que a igreja é capaz no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem essa autoridade. Jesus disse: eu vos dou poder. O problema é que as pessoas não estão tomando mais posse dessa autoridade e entendendo que Deus deu essa autoridade para a igreja e ministrar a cura a essas pessoas que estão enfermas. Porque eu tenho certeza que a igreja se apegando em oração, homens de Deus se apegando em oração e orando por essas pessoas vão ver e ouvir o que estão acontecendo e vão começar a refletir. A igreja vai fazer o papel de João Batista, vai apresentar o caminho da salvação. É raro hoje, muito raro, é raro nós vemos, não estou dizendo que não acontece, eu estou dizendo como está defasado, como está em falta as ministrações de cura, os milagres de cura que anteriormente aconteciam. Sabe por quê? Irmãos, por falta de compromisso de muitos. Porque tem muitas pessoas que estão pedindo para Deus tantas coisas para essa terra, mas não estão pedindo para o seu próximo, não estão olhando para as pessoas que estão nos hospitais, não estão olhando para as pessoas que... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma pessoa dentro de um hospital, desamparada por parente, desamparada por pessoas que outra hora esteve ao seu redor, e agora, na situação que ela está, ela não tem mais amigos. Ela está com o coração totalmente aberto para Cristo. São almas que estão à espera. Então nós temos que fazer e mostrar o que a igreja do Senhor Jesus Cristo é capaz no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um pouco duro, mas é uma realidade. A crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito. Alguém pode nos auxiliar com a leitura, por gentileza? Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem.
recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo, por um período de tempo, sabemos quanto tempo. Adão e Eva viveram sem crises, em harmonia, governando o mundo. Todavia Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa, Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Amém. Obrigado, irmãos. Nós agora nós vamos passear pela Bíblia, para acompanhar os versículos bíblicos. Eu peço para que os irmãos deixem aberto para mim em Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vamos trabalhar em cima desses versículos. Peço também para que o evangelista irmão João Francisco, por gentileza, irmão, me auxilie aí. Gênesis 1, lê do versículo 10 e do 12, por gentileza. Gênesis 1, versículo 10 e 12. E se o irmão puder deixar aí, os irmãos puderem deixar, a gente vai acompanhar algumas passagens aí. Aleluia. 10 a 12. Isso, 10 a 12. Deus, minha Bíblia é um pouco diferente. Amém. Deus otorgou o nome da terra, a parte seca e a massa das aves que se havia dado, ele chamou de mares. E observou Deus que era bom. Determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas, que têm sementes e árvores, cujo fruto produz sementes conforme as suas espécies, e assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, seguindo suas espécies, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com a sua espécie, e observou Deus que isso era bom. Obrigado. Irmãos, a revistinha aqui diz assim, a revista: Adão e Eva viveram sem crise e harmonia. Alguém pode dizer assim, mas eles viviam bem com Deus, tinham tudo, né? Alguém pode dizer dessa forma, é fácil viver na prosperidade, alguém pode dizer dessa forma, né? A leitura que o irmão fez ali, Deus ele deu uma ordem plena para a criação, para que houvesse vegetação. O interessante é que na versão do irmão diz, determinou, ortogou, entendeu? De uma forma plena na vegetação. Gênesis 1 e 29, quem lê para a gente, por gentileza? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento. Amém. Deus condiciona toda a criação, irmão leu 1 e 29, né? Deus condiciona toda a criação rural ao homem. Então quer dizer, Deus ele diz assim, ó, que venha ter a vegetação, as ervas, e agora ele condiciona o homem, ele criou para o homem, né? Agora Gênesis 1 e 30, Deus relacionou também os animais. Alguém pode ler por gentileza? E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Amém. Obrigado. Então Deus ele relacionou também os animais e a erva para mantimento. Veja bem o que a palavra está dizendo. Para mantimento. Não é para alimento. Mantimento. Manter a terra. É para manter a terra. Vamos falar aqui sobre uma biologia bíblica, né? Por que Deus relaciona os animais? Qual é a função dos animais? Nós sabemos que um passarinho que ele come da planta aqui, ele distribui numa outra localidade e isso vai gerar, né, mais crescimento à natureza, não é isso? Não é assim que funciona, irmãos? Então eu vejo o quê? Eu vejo que a criação de Deus é para manter a terra de uma maneira
que Deus está expandindo a terra. Embora lá nos versículos anteriores, do 10 ao 12, o Senhor diz que haja sobre toda a terra, nós vamos dar continuidade e vamos entender que no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, isso parece contradizer. Alguém leia para mim, por favor, Gênesis 2 e 5. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar.